Imagine um país pequeno, sem petróleo, sem grandes reservas minerais e sem território para expandir. Um lugar que, olhando no mapa, parece quase irrelevante, um ponto quase invisível entre potências muito maiores. Agora imagine que esse mesmo país, em poucas décadas, se transforma em uma das economias mais ricas, eficientes e estratégicas do mundo. Não apenas cresce, mas cresce rápido e, principalmente, com consistência. Parece improvável. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Singapura. Hoje, Singapura é um dos maiores exemplos de transformação econômica da história moderna. Um país que saiu de uma situação extremamente vulnerável para se tornar uma referência global em desenvolvimento, inovação e eficiência. Mas essa história não começa com riqueza. Ela começa com incerteza, com medo e com a real possibilidade de fracasso. Para entender essa transformação, precisamos voltar para 1965. Naquele momento, Singapura acabava de se separar da Malásia. E essa separação não foi estratégica nem planejada. Foi uma ruptura política que deixou o país sozinho de um dia para o outro, sem apoio, sem estrutura e sem garantias. A situação era extremamente delicada. Era um país recém-independente, sem recursos naturais, sem uma indústria consolidada, com alto desemprego, tensões sociais internas e uma população que ainda buscava estabilidade. Muitos acreditavam que Singapura não sobreviveria, que seria apenas mais um país pequeno tentando se manter relevante em um cenário global competitivo. Mas foi exatamente nesse cenário que surgiu uma liderança que mudaria tudo em Lee Kuan Yew. Ele tinha uma visão diferente. Enquanto muitos enxergavam limitações, ele enxergava possibilidades. Ele entendeu algo fundamental: em se Singapura não tinha recursos naturais, então precisava criar valor de outra forma. Esse valor não viria do solo, mas das pessoas, da estratégia e da execução. No entanto, entender isso era apenas o começo. O verdadeiro desafio era transformar essa visão em realidade, e isso exigia decisões difíceis, muitas vezes impopulares, mas absolutamente necessárias. A primeira grande decisão foi abrir a economia. Naquele momento histórico, essa era uma escolha ousada. Enquanto muitos países optavam por se fechar e proteger suas indústrias, Singapura decidiu fazer o oposto, em se integrar ao mercado global e se conectar com o mundo. Mas abrir a economia não bastava. Era preciso convencer empresas internacionais a investir em um país pequeno, desconhecido e sem histórico industrial. E isso exigia algo essencial: confiança. E confiança não se constrói com discurso, se constrói com ação. O governo passou então a criar um ambiente extremamente eficiente, com leis claras, regras estáveis, processos rápidos, baixa burocracia e tolerância zero com corrupção. Enquanto em muitos países abrir uma empresa poderia levar meses, em Singapura isso acontecia rapidamente. Enquanto decisões em outros lugares eram políticas, ali eram técnicas. Esse nível de eficiência fez toda a diferença. Porque empresas não buscam apenas lucro, elas buscam previsibilidade. E Singapura oferecia exatamente isso. Para acelerar esse processo, foi criado o Economic Development Board, uma agência com a missão de atrair investimentos de forma ativa. Ela não esperava empresas aparecerem, mas ia até elas, identificava oportunidades, negociava diretamente e ajudava a estruturar setores inteiros da economia. O resultado foi claro. Empresas começaram a chegar, fábricas começaram a surgir, empregos foram criados e a economia começou a ganhar ritmo. Ao mesmo tempo, o governo investiu fortemente em infraestrutura. Portos, estradas, zonas industriais e sistemas logísticos foram desenvolvidos com foco em eficiência. E aqui entra um ponto decisivo: na localização. Singapura está posicionada em uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Muitos países têm boa localização, mas poucos sabem utilizá-la de forma estratégica. Singapura soube. Transformou essa vantagem geográfica em um dos pilares do seu crescimento. Hoje, seu porto está entre os mais movimentados do mundo, conectando o país diretamente ao comércio global. Mas ainda assim, isso não explica tudo. O que realmente diferenciou Singapura foi a governança. O país construiu um sistema baseado em meritocracia, onde funcionários públicos eram selecionados por desempenho, bem remunerados e altamente cobrados. A corrupção era tratada com extrema seriedade. Isso criou algo raro em um Estado eficiente. E um Estado eficiente muda tudo. Ele acelera decisões, reduz desperdícios, aumenta a confiança e cria um ambiente favorável ao crescimento. Com o tempo, a economia começou a crescer de forma acelerada e consistente. Durante décadas, Singapura manteve taxas de crescimento próximas de 2 dígitos.
Em alguns períodos, o crescimento anual superou 9%. Para se ter uma ideia da dimensão dessa transformação, o PIB per capita saiu de cerca de $500 nos anos 60 para dezenas de milhares de dólares nas décadas seguintes. Isso não é apenas crescimento, é uma transformação econômica profunda em uma escala rara. Mas o governo sabia que crescimento baseado apenas em indústria teria limites. E foi nesse momento que surgiu outro pilar fundamental, a educação. Singapura investiu fortemente em educação estratégica, voltada para o futuro. O sistema educacional foi reformulado com foco em matemática, ciência e engenharia, além de disciplina, organização e meritocracia. Os estudantes eram preparados para competir globalmente. Outro detalhe estratégico foi a adoção do inglês como principal idioma de negócios e educação. Isso facilitou a integração com empresas internacionais e conectou o país diretamente ao mercado global. Com o tempo, esse investimento em capital humano permitiu uma transformação econômica estruturada. O crescimento de Singapura não foi aleatório, mas seguiu etapas claras. Primeiro, uma indústria intensiva em mão de obra. Depois, uma indústria baseada em habilidades. Em seguida, setores mais sofisticados e intensivos em capital. Depois, tecnologia. E, finalmente, inovação. Cada etapa preparava a próxima. Enquanto muitos países ficaram presos em níveis intermediários de desenvolvimento, Singapura conseguiu evoluir continuamente. O mercado de trabalho também foi estruturado de forma estratégica, com cooperação entre governo, empresas e trabalhadores. Isso reduziu conflitos, aumentou a estabilidade e melhorou a produtividade. Além disso, Singapura adotou um modelo econômico único. Não foi um capitalismo totalmente livre, nem um sistema estatal rígido. Foi um modelo híbrido, um capitalismo guiado pelo Estado, onde o governo direcionava o desenvolvimento e planejava setores estratégicos, mas sem sufocar o mercado. Esse equilíbrio foi essencial para o crescimento sustentável. Com o tempo, Singapura passou a se posicionar como um hub global. Um ponto de conexão entre mercados, um centro de decisões e um local onde empresas internacionais operam. Regiões como Marina Bay simbolizam essa transformação, com arranha-céus modernos, arquitetura futurista e um ambiente globalizado. A Singapore Exchange também desempenha um papel importante, consolidando o país como um dos principais centros financeiros do mundo. Mas talvez o mais impressionante não seja apenas o crescimento econômico, e sim o impacto na qualidade de vida da população. Singapura investiu em habitação, com grande parte da população vivendo em imóveis desenvolvidos pelo Housing and Development Board. Isso trouxe estabilidade social e evitou problemas comuns em grandes cidades. Além disso, o país investiu fortemente em transporte público eficiente, segurança e planejamento urbano. Tudo foi pensado para funcionar de forma integrada, criando uma cidade organizada, limpa e segura. Mas essa história também tem desafios. Nenhum modelo é perfeito, e Singapura não é exceção. O país enfrenta o envelhecimento da população, o que gera pressão econômica e social. O alto custo de vida também é um fator relevante, especialmente em uma das cidades mais caras do mundo. Além disso, existe uma forte dependência do comércio internacional, o que torna a economia sensível a crises globais. Há também a concorrência com outros centros globais, como Hong Kong e Dubai. Mesmo assim, Singapura continua evoluindo. Em momentos de crise, o país se adapta rapidamente, ajusta políticas e redefine estratégias. Essa capacidade de adaptação é uma das suas maiores vantagens. E isso revela a principal lição dessa história. O sucesso de Singapura não veio de uma única decisão, mas de décadas de consistência. Décadas de planejamento, execução disciplinada e foco no longo prazo. Enquanto muitos países pensam em ciclos curtos, Singapura sempre pensou em décadas. E isso muda completamente a qualidade das decisões. Isso nos leva a uma reflexão importante. Muitos países têm mais recursos, mais território e mais população, mas poucos conseguem transformar isso em desenvolvimento. Singapura mostra que o diferencial não está no que um país tem, mas no que ele faz com o que tem. E, principalmente, na consistência das decisões ao longo do tempo. Porque, no final, crescimento não é sorte. É estratégia, execução e tempo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que países como o Brasil poderiam seguir um caminho semelhante ao de Singapura, ou esse modelo é único? Deixe sua opinião nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor como economias crescem, já deixa o like, e isso ajuda muito o canal. E se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve. Nos vemos no próximo.